Bom, convidamos a senhora Adriana Laís Montezuma Assaf Milani e o senhor Hugo Ribas da Costa, da Bram Banco Bradesco, para apresentarem os cenários do mercado de investimentos para o segmento de previdência complementar. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite de apresentar a equipe econômica aqui da Bram, os cenários. A minha área ela é totalmente focada só em fundos de pensão e seguradoras. O objetivo é fazer gestão de recursos para esse segmento, então é um objetivo totalmente voltado ao longo prazo. Tá? Eu estou aqui com o Hugo, ele vai falar um pouco do cenário, o que a gente viu aí para o ano de 2014, finalzinho de 2013, como que a gente enxergou as eleições e como que as eleições, esse cenário eleitoral e o cenário global acabaram afetando a rentabilidade dos investimentos, né, aumentando a volatilidade, como foi até explicado anteriormente aqui. Obrigada. Bom, boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, é sempre gostoso falar de economia, né? Nem sempre é simples, mas é gostoso falar sobre economia. Então, assim, uma apresentação curta, são cerca de 17 slides. Tendo questionamentos, podem me perguntar, sem problema. Acho que é um canal apropriado. Depois eu passo meu e-mail também, questionamentos podem manter um canal direto, tá ok? Bom, o tema da apresentação tema é ajustes inevitáveis. Ou seja, a gente passa no cenário brasileiro e global por um quadro de ajuste, né? Então é isso que eu quero passar para vocês e óbvio, assim, sempre quando eu vou fazer a apresentação, sempre tento colocar para as pessoas que economia, na verdade, sempre é como qualquer outra coisa na vida, né? Então você tem seus custos, como também tem seus benefícios. Então, assim, o que a gente vai perceber ao longo da apresentação é que dentro desses ajustes inevitáveis que a gente coloca, teremos um cenário aí de beneficiários e de custos também. Então aqui eu sempre começo a apresentação com esse slide para clarear assim, o cenário para vocês já terem ideia de como vai se desenvolvendo, tá ok? Economia global. Definitivamente, o que a gente tem? Economia norte-americana passa por um momento de recuperação robusta, ou seja, não existe mais esse tipo de questionamento, né? É uma economia que vai liderar aí um crescimento global. Do outro lado, em contraponto a isso, você tem algumas grandes economias fazendo esse contraponto em processo de desaceleração. Então, a gente tem uma moderação, uma incerteza do cenário na China, Japão e zona do euro. Bom, em termos de mercado, o que isso implica? Bom, alta do Fed Funds em meados de 2015, ou seja, o Banco Central norte-americano, dada a recuperação norte-americana, vai elevar os juros, na nossa visão, em meados de 2015. Tá ok? Do outro lado, nesse cenário de moderação e incerteza nessas demais economias, a gente vai ter um cenário de maior easing, ou seja, bancos centrais imprimindo dinheiro, tirando títulos títulos, né, ativos não líquidos, e colocando liquidez no mercado, ou seja, você tem essa dicotomia, né, na economia global. Que nossa visão, então, o que vai preponderar? O movimento do Fed vai ser preponderante, ou seja, ao longo do primeiro semestre de 2015, a gente vai estar discutindo sobre um ambiente de menor liquidez, embora tenham aí outros grandes países, ou regiões, né, zona do euro, própria Ásia, adotando algumas medidas de estímulos, dado ainda o enfraquecimento nessas regiões. Mas o cenário de economia nos Estados Unidos prepondera. Bom, e nesse cenário preponderando de retirada da liquidez, basicamente, o que implica? Implica que fuga de capital desses países emergentes, ou seja, você vai buscar rentabilidade em países como os Estados Unidos, né, ativos mais interessantes. Fuga desse capital implica o quê? Implica em valorização do dólar. Aí eu já trago para a economia local. Economia local, então, o primeiro impacto seria uma depreciação cambial, que a gente já tem visto hoje. Então, fuga de capital desses países emergentes é um quadro que não só o Brasil passa, todos os emergentes estão passando por esse quadro, né? Nesse quadro, você vai ter um prêmio maior para financiar esses países, o Brasil se enquadra nesse quesito. Então, esse preço maior por financiamento, o que implica? Implica em Selic mais alta. Então, os investidores internacionais requerendo maior prêmio para colocar o dinheiro aqui. Tá ok? Combinado a isso, vamos para o lado real da economia, o que implica? Quais são as implicações, né? A gente vai ter que passar uma série de ajustes, por uma questão mais desafiadora, global, né? Mas no curto prazo assim, a gente não enxerga uma economia com drivers de crescimento, né? A gente tem dificuldade de enxergar isso. Então, a gente vai ter um quadro aí de baixo crescimento com inflação elevada. Tá ok?
Economia global. Agora eu vou tentar destacar uns pontos aí desse primeiro slide, tá? Um pouquinho mais no detalhe. Economia global, o que a gente viu nesse segundo semestre, né? Então a gente teve esse gráfico aqui é bem interessante porque ele dá uma noção bem do que está acontecendo, bem legal do que está acontecendo no mundo. Você pega os indicadores de confiança, esse PMI manufatura, ele enquadra bem o ritmo da atividade nesses países, tá? Então você pega aqui a linha cinza, que é o PMI dos Estados Unidos, olha como ele descola dos demais. Desde o começo desse ano, como ele dá essa descolada, aí você vê aqui PMI do Japão, PMI da China, todos em ritmo muito moderado e até desacelerando. Ou seja, isso implica o quê, Hugo? Bom, você tem um PIB de zona do PIB dos Estados Unidos crescendo a uma taxa, voltando aí para a taxa de crescimento do pré-crise, né? Então você volta aqui as duas últimas leituras, os 2 últimos trimestres, né? Você tem uma economia rodando ali em termos de média aqui de 4%, né? Voltando aqui para um patamar pré-crise, ou seja, recuperação robusta da economia norte-americana, tá? Aí um contraponto a isso. Bom, as outras demais regiões têm apresentado dificuldade de crescimento, né? Não são só apenas economias emergentes como o Brasil ou outras economias emergentes, né? Zona do euro e Japão, principalmente, você passa por um questionamento do processo de inflação lá. Então, assim, dado esse crescimento baixo nessas regiões, você tem uma discussão de retomada de um processo deflacionário, né, que prejudica investimentos, que prejudica a confiança. Então, foi um tema muito aventado nesse segundo semestre e continua nessas regiões, fora Estados Unidos. Uma das explicações para isso, na nossa visão, você tem um processo na China de desaceleração. Como ela é um grande produtor, você tem uma grande quantidade de estoques lá. Então, se você pegar aqui o PPI, que é o preço ao produtor na China, olha como ele reduz. Ele sai de um patamar aqui de 8%, né, de 8%, ele vem para terreno negativo. Ou seja, dado o volume alto de estoques na economia chinesa, e dado que ela também está posicionada em grandes cadeias globais, o que ela está fazendo? Está exportando deflação para o mundo. Bom, e isso pensando em ativo, né? O que significa isso? Bom, significa preço baixo no mundo e, diferentemente dos Estados Unidos, economias que não crescem muito, como zona do euro, como os próprios países ali da região asiática, como não estão crescendo muito, você implica em cenário de mais liquidez. Ou seja, se não estou crescendo, eu adoto mais políticas de estímulos. Tá, okay? Então, que fique bem claro esse contraponto, tá? Na economia global. Você tem uma economia funcionando, que é a economia norte-americana, em um processo diferente ocorrendo nas demais economias. Bom, aqui basicamente, o que eu mais gostaria de chamar a atenção de vocês é para esse quadro aqui, que pode causar um pouco de vol no mercado no próximo ano, esse slide aqui do quadrante esquerdo, né? Você tem essa linha azul, é o que o mercado está precificando de alta de juros para os Estados Unidos no ano que vem. Então, e as bolinhas ali, aquele quadrado vermelho, esses quadrados vermelhos, significam quanto os dirigentes, os membros do Fed, estão esperando de aumento de juros, o que eles pretendem, né? Então, você percebe que a mediana de taxa de juros nos Estados Unidos para 2015 está acima do que o mercado está precificando. Ou seja, a gente acredita que em meados de 2015 esses juros subam, né, na economia norte-americana, só que o mercado não está comprando muito essa ideia. Então, assim, isso pode causar uma grande vol. A gente viu na última palestra aí a questão de volatilidade para preços de ativos. Esse seria um ponto importante que eu destacaria nesse quadro. Definitivamente a economia norte-americana crescendo. A discussão que vai pegar muito na economia norte-americana vai ser a questão da inflação lá. Tá? Então, ela está em 1,4, bem acima da meta, bem abaixo da meta de 2%, mas é uma economia que depende muito menos do quadro externo e muito mais da sua capacidade de consumo interno. É uma economia que roda bastante baseada em serviços. Então, assim, provavelmente, a gente já tem visto alguma pressão de salário. Então, à medida que isso se enquadre, se torne mais próximo aqui de 2%, a gente acredita que no primeiro trimestre a gente já veja essa inflação mais próximo da meta. Esse quadro aqui vai ter que passar por um ajuste, ou seja, o que o mercado está precificando aqui de aumento de juros, isso vem um pouco mais para cima, tá ok? Esse é um pouco de quadro. E aqui pensando em juro real Brasil, né?
gostaria de destacar esse quadro aqui, que é o diferencial de juros de 10 anos no Brasil contra o diferencial da Treasury de 10 anos. A gente vê que, se a gente tirar os picos aqui, a gente vê que a média fica basicamente em 6%. Né? Hoje, num quadro de baixo crescimento no Brasil, né, você tem ainda um diferencial de 5,3%. Ou seja, se avizinhando alta de juros nos Estados Unidos, o que a gente imagina é que os investidores internacionais, né, os próprios locais, cobrem um preço maior para colocar os juros no Brasil, dinheiro, os seus investimentos no país. Então, esse diferencial, na nossa visão, tende a aumentar. Tá, ok? Então, a Treasury vai puxar, certo? Taxa de juros dos Estados Unidos puxando, e, internamente, a gente também tendo que passar por um ajuste como esse. Tá, ok? Bom, aí olhando para outros ativos, o que a gente viu nos últimos dias foi o S&P voltando nesse ambiente de liquidez, então o BOJ, o Banco Central japonês, o Banco Central europeu, adotando mais estímulos monetários, obviamente, com uma economia norte-americana crescendo e dando sustentáculos para atração de investimentos, né, o S&P, que é a bolsa norte-americana, torna um mercado muito atrativo. Então, ela voltou aqui para um patamar de 2.000 pontos, superando assim uma média, um ponto histórico. Né? Da mesma forma, o que você tem? Você tem, então, um quadro dessa busca de valorização por ativos, né? Então, o S&P rodando bem, e do outro, o quadro de inflação global assim, sendo manifestado. Né? Você olha aqui o petróleo, olha o preço do petróleo aqui em preto, como ele tem uma despencada aqui, juntamente com o preço de commodities. Ele acompanha commodities agrícolas. O que a gente tem que pensar aqui, que é fundamental, né? É que nós somos um exportador de commodities agrícolas e também dependemos, de certa forma, do quadro de petróleo. Tá, okay? Hoje a gente ainda não é exportador líquido, né, nesse caso. Né? Mas esse quadro aqui de vermelho, né, essa commodities agrícolas, o que você tem? Você tem também um baixo impulso para economias emergentes que dependem de commodities. Tá, okay? Então, é um quadro de economia norte-americana vigorosa e inputs, insumos para crescimento de economias emergentes fracos. Tá, okay? Então, a gente olha o minério de ferro aqui, o principal item da pauta exportadora brasileira, olha quanto cai o preço aqui. Então, é um ambiente desafiador para a gente. Né? E da mesma forma que o DXY, que é o dólar, você vê como ele se valoriza nesse ambiente. Fluxo indo para Estados Unidos, valorização dos ativos. Tá, okay? Economia doméstica. É um quadro, assim, esse slide é interessante, porque eu acho que ele resume bem o quadro que a gente está hoje. Tá? Se você pegar a projeção de inflação para 2015 e subtrair da projeção de crescimento para 2015, a taxa do Brasil, de 6%, essa diferença, está entre as só perde para a Venezuela e a Argentina, nesse caso. Né? Ou seja, a gente é um país que está crescendo pouco com inflação elevada. Então, você pega aqui inúmeros países, eu não me lembro de cabeça, é uma diferença muito alta. Então, o combate para a gente resgatar a confiança, para a gente equilibrar, né, e sinalizar, e confirmar, né, mais do que sinalizar, é confirmar a tendência que a gente teve nos últimos anos de redistribuição de renda, né, é vital que se mostre um quadro, que se apresente um quadro de crescimento com inflação menor. Tá, ok? Basicamente, o que caracterizou então essa economia brasileira para chegarmos àquele ponto, né, de crescimento elevado e inflação, crescimento baixo e inflação elevada. Basicamente, a gente passou por um processo desde aquele de 2003, né, de elevação de salários, né, que a partir de 2007 isso fica mais claro ainda, em descompasso com a atividade. Ou seja, se a gente for pensar aqui, o que a gente pode traçar? Demanda, basicamente salários, então a gente passou por um processo de estímulos ao mercado interno, só que a oferta, a produtividade ficou apertada. Então, a oferta apertada, o que gera? Gera um quadro propício para repasse de inflação, tá, okay? Para repasse de preços, né? Gerando inflação. Manifesto nesse quadro abaixo, nesse gráfico abaixo. Olha o IPCA aqui, como a gente, desde 2007, é difícil se falar em um IPCA próximo à meta de 4,5. Então, a gente meio que enrijeceu isso, a gente vem indexando um pouco mais a economia, então é um processo delicado, né, que a gente está passando. Então, okay? E fundamental, isso aí a gente vai mais para o final discutir um pouco mais isso, que é a questão da taxa de investimento. Por quê? Como eu disse, aqui a gente estimulou a demanda, a oferta ficou parada. O que a gente vai ter que tentar fazer? É equilibrar isso daqui.
né? Mais do que tirar, mais do que fazer ajustes, mais do que combater a demanda, a gente tem que se utilizar de políticas que estimulem a oferta. Fundamental isso, aumentar a nossa taxa de investimento. Se a gente pegar a taxa de investimento aqui do Brasil, na América Latina é a menor, tá? 18,1% do PIB. Tá? É bem menor do que a América Latina, e se a gente colocar outros emergentes aqui, Tailândia, Coreia do Sul, chega a mais de 30%, supera os países da América Latina. Então, o que eu estou tentando destacar aqui nesse quadro? Para os próximos anos, a discussão de políticas voltadas para estímulo de oferta serão fundamentais. Por quê? Basicamente, você criou, nesse processo de crescimento de demanda, e baixa qualidade de oferta, baixa oferta, né? Você necessitou, portanto, cobrir essa oferta, essa falta de oferta com exposição externa. Você criou uma dependência maior externa. Então, olha aqui o resultado em conta corrente. Basicamente, o que a gente transaciona com o mercado externo. Você sai de um superávit de 1,8% ali em 2004, olha o quanto a gente se torna deficitário nesse processo, 3,6%. Ou seja, a gente se torna mais vulnerável, a gente está mais vulnerável a aumento de juros lá fora e não consegue, assim, dinamizar nossa economia interna. Então, é um contraponto, eu acho fundamental a gente ter isso em mente. Vai ser uma discussão para os próximos anos, nem digo os próximos anos, talvez o próximo trimestre a gente já tenha que ter políticas voltadas nessa direção. Tá ok? De curto prazo, o que a gente tem visto? Queda na confiança do consumidor, né? Queda na confiança do investidor para patamares próximos à crise, tá ok? Então, assim, é difícil a gente encontrar daí um driver. Um driver importantíssimo dos últimos anos, que é crédito. A gente também tem visto uma desaceleração pesada, né, de crédito. Da mesma forma, a indústria está estocada, tá ok? E aquilo lá que eu passei nos primeiros slides para vocês, de queda de preços de commodities, né, de queda de preço externamente, por conta do quê? Basicamente, o que a gente está exportando está com preço baixo e o que a gente está importando está se tornando mais caro. Tá ok? Então, assim, esse quadro, de curto prazo, a gente pensar em atividade, em economia real, crescimento, é muito desafiador. Tá ok? Daí a necessidade de fazer ajuste. Por fim, o quadro você fala, poxa, Hugo, então a gente está crescendo pouco com um quadro de inflação elevada. Realmente, se a gente olhar aqui, por exemplo, o IPCA de serviços, essa linha vermelha, então, hoje saiu o IPCA, 6,6%, né? Então, aqui estão girando acima da meta, enquanto a inflação de serviços, que ela é aquela que não tem como você conseguir oferta externa, ou seja, aqui basicamente está cabeleireiro, está alimentação, fora de casa, está tudo, você tem uma condição de repassar preço. Então, olha a inflação de serviços, aqui como ela é rígida, né? Ela está rodando a 8,6%. Então, é um processo inflacionário que precisa de cuidado e de combate, né? Se a gente olhar as expectativas, olha a expectativa aqui para 2018, que eu chamo a atenção. Então, a gente tem uma meta de 4,5%, em 2018 a meta está acima, a expectativa dos economistas está bem acima da meta, mais de 1 ponto acima da meta. Ou seja, a gente precisa cuidar disso daqui para não destruir também o que a gente construiu ao longo da última década, né? Dos últimos 10 anos, tá ok? Mercado de trabalho, o que também contribui para essa inflação enrijecida, o que você tem? Você tem o mercado de trabalho está desacelerando? Sim, está desacelerando. Se a gente olhar a linha vermelha aqui, a população ocupada tem desacelerado claramente. Então, a gente pegar ali o começo, meados de 2012, saía de uma taxa de crescimento de 3,1, está vindo aqui já para uma taxa negativa, ou seja, menos pessoas sendo procuradas para serem empregadas. Porém, qual o problema? A gente tem, por outro lado, pessoas saindo do mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho, mesmo aqueles que, diante dessa desaceleração, vão procurar pessoas qualificadas no mercado de trabalho, tem dificuldade para encontrá-los, que é essa linha preta aqui. Então, essa saída, a gente vê aqui rodando a 3,1, muito próximo, a gente vê aqui uma queda também, pessoas saindo do mercado de trabalho a taxa de 1% na variação ano contra ano. Ou seja, é um mercado de trabalho também apertado que contribui ainda para variações reais, para o rendimento médio real positivo, que obviamente sustenta aqui uma inflação em patamar elevado. Tá, okay? Esse é o quadro de Brasil. Tá, okay? Para fechar, agenda de ajustes para a retomada da confiança e do crescimento. A gente vai discutir aqui um pouco esses próximos anos. Né? Taxa de poupança. Bom, então a gente passou por anos de estímulo ao consumo,
Né? Então, a gente descuidou um pouco da poupança. Então, o que a gente tem aqui? Uma taxa de investimento rodando a 17,7%, tá? Enquanto a poupança externa rodando a 13,1%. Qual é o problema aqui? O problema é que, para financiar, então, esse patamar de investimento, que, como eu tinha mostrado ali anteriormente, já é baixo, né, se comparado, você precisa cumprir esse gap aqui de 17 para 3 com financiamento externo. E qual é a dificuldade disso? É isso aqui, né? Então, você vê, você está precisando de poupança externa. Se a gente está imaginando que o Fed vai subir juros o ano que vem, que é um cenário de maior liquidez global, fica cada vez mais difícil você cumprir com essas exigências, vai ficando mais custoso, o aumento de custo de capital vai ficando maior para o Brasil. Tá ok? Então, é isso. Esse é um ponto fundamental da economia brasileira, aumentar a taxa de poupança, políticas que visem melhorar essa qualidade. Tá ok? Contas públicas. Fundamental também, aspecto fundamental. Então, a gente vê um crescimento da dívida bruta aqui do Brasil, né? Ou seja, esse aqui é um indicador que as agências de rating olham muito. Tá? Então, essa trajetória aqui tem preocupado, né, muito dessas agências. Né? A gente precisa fazer esse ajuste. Então, o primário aqui, nosso, sai de um patamar ali de 3% em 2011, vem para agora para 0,6%. A gente precisa. Tem pessoas discutindo a necessidade de aumento de impostos, ou seja, é uma alternativa para recompor esse primário. A gente acredita que para manter aqui em 60% a dívida bruta, o primário tenha que voltar aqui para um patamar pelo menos de 2%, ou seja, isso pode ser via aumento de impostos, o que não é adequado, né, já que a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando em melhorias da qualidade de oferta, talvez aumentar a carga tributária seja a melhor alternativa, mas é uma alternativa, mas principalmente ajustes nos gastos do governo. Então, o governo tem dado alguma sinalização nesse sentido, a gente acredita que isso seja um aspecto fundamental para a economia brasileira. Tá? Trazendo a inflação para o próximo da meta, então a gente vê aqui que os preços livres, apesar da desaceleração da economia aqui com o PIB, essa linha vermelha, a inflação de preços livres ainda tem estado ali num patamar muito elevado, muito por conta do mercado de trabalho, muitas pessoas saindo, mais do que a desaceleração do mercado, mais do que a desaceleração que tem se confirmado, tem muitas pessoas saindo do mercado de trabalho que mantém ainda reajustes reais de renda. Né? Então, é um ponto a ser discutido, obviamente. A gente não imagina uma taxa de desemprego, a gente hoje 5,7, né? A gente imagina que vale para 5,6, não seria um ajuste drástico, mesmo porque você teria pessoas voltando ao mercado de trabalho, né? População ocupada aqui, a gente imagina que essas pessoas têm, é o termo que usam, não é? Geração neném, né? Que é a geração que talvez não estuda nem trabalha, você tem muito isso, mas a gente acredita que boa parte disso esteja em universidades, esteja se qualificando, então traga melhorias reais para a economia brasileira numa volta para o mercado de trabalho. O que precisa de uma desvalorização real e que ele reflita as condições externas, ou seja, menor fluxo de entrada de dólares por país, que haja mesmo uma desvalorização desse câmbio, de forma a não prejudicar, a não ter a necessidade de usar nos reservas, por exemplo, num quadro de crise mais forte, né, da economia brasileira. Então, são ajustes que precisam ser feitos. Aqui, as conclusões de curto prazo, a gente necessidade de distorções, de corrigir essas distorções, principalmente no fiscal e na inflação. Tá? Atividade, a gente precisa de uma retomada da confiança, né? Então, no curto prazo, isso é difícil a gente imaginar, né, que retome. Né? A inflação se manterá pressionada, mesmo porque a gente viu ontem o reajuste da gasolina, então você tem uma série de preços que precisam ser reajustados, então a inflação vai se manter. Taxa de juros, o que a gente imagina? A gente imagina que essa última de 25, né? Então teremos mais pelo menos duas elevações, estão levando ali os juros para 12%. Né? Isso depende muito da definição também da equipe econômica. Né? Então, a gente não imagina um patamar de juros inferior a 12%, tá? Mas, dado o contexto global, né? Caso haja uma sinalização positiva no sentido da economia brasileira, de ajuste, a gente acredita que
possivelmente, talvez ao final de 2015, a gente possa voltar a discutir patamares mais módicos de juros, tá ok? Mas no curto prazo é isso, juros respondendo a uma menor liquidez no mercado mundial, tá ok? Colapso nas contas públicas, isso daqui não tem muita gente dizendo isso, colapso nas contas públicas, a gente não entende isso. O Brasil hoje, temos dissolvência tanto externa como interna, não há esse risco, o que a gente precisa sim é de um ajuste, né? E o câmbio real, o câmbio mais elevado e ajuste nas contas externas, ou seja, é um movimento de dólar forte no mundo, não tem como você combater isso, isso é inerente à economia norte-americana, tá? Então é esse um pouco o quadro que vai se refletir aqui, que vai se refletir nas projeções. Então, PIB, a gente imagina uma economia não crescendo, praticamente estável no ano que vem, né? 0,5. Inflação elevada, bem próximo ao centro da meta, ao limite, perdão, da meta, que é de 6,5, tá? E câmbio, final de ano, para esse ano, 2,50, com patamar de 2015 a 2,70, tá? Selic a 11,50, 12% ao final do ano que vem. Podendo ser aqui, eu teria até mais um viés, um pouco de 12,5%, 13% de taxa de juros no ano que vem. Bom, é isso. Eu acho que eu falei até rápido demais. Tendo dúvidas aí, por favor, me questione. Só queria fazer uma parte. Muitos, né, porque no processo eleitoral, onde tiveram algumas promessas, acabaram depois questionando esse último aumento da Selic, né, de 0,25. Esse aumento da Selic, que no nosso entender foi acertado, ele deu tanta confiança a mais no mercado, porque isso aqui não é o que vai gerar volatilidade a curto prazo. Isso não acaba não gerando nada. Mas isso mostra uma intenção do governo de colocar o Brasil na rota correta com relação à inflação e crescimento. Por mais que no curto prazo existe uma penalização, né? Existe os juros mais altos, você começa a imaginar que a renda é menor, que o emprego é menor, que o consumo é menor, as pessoas não têm predisposição para consumir, para gerar atividade, para aquecer a atividade. Agora, esse aumento aqui da taxa de juros, ele foi tão bem recebido pelo mercado que a tendência dele foi segurar aqueles que efetivamente dão volatilidade no longo prazo. Então, os vencimentos mais longos, eles deram uma sinalizada boa, eles fecharam um pouquinho, eles diminuíram. E isso, sim, exatamente. E isso sim agrega retorno para a carteira. Então, as medidas de curto prazo, elas são efetivamente de curto prazo, vamos ter que passar por um período com esses ajustes, mas elas vão sinalizar esses investimentos de longo prazo, que são muito mais atrelados a objetivos previdenciários, eles vão, se forem movimentos acertados, eles vão sinalizar uma valorização do preço e não uma depreciação. Quando os juros sobem, acontece uma depreciação. E quando os juros sobem é porque está todo mundo exigindo mais prêmio, porque o mercado está mais arriscado. Ok? Ok. Perfeitas colocações, cara. Perfeito. O seguinte, 2014, né, inflação, vamos começar pelo tema da inflação. A gente tem uma desaceleração mais forte do quadro de IGP. Né? Então, você olha ali o 3,4, o IGP basicamente ele capta a inflação no agregado. Tá? Então, assim, o que a gente tem observado no agregado, tanto a inflação pelo lado do minério, então eu passei lá no começo para vocês o preço do minério de ferro. Isso pega diretamente no IGP. Você tem um encadeamento ali, até chegar no varejo, que é o IPCA que vai pegar. Então, o que você tem? Você tem um cenário de commodities, pressão baixista de commodities, e pressão de alimentos também muito módica, por conta da própria atividade. Então, assim, a gente acredita que nos próximos, outubro já saiu, né? Então, nos próximos 2 meses, a gente consiga ver uma desaceleração dos preços livres, em especial, tá ok? Por conta disso. Alimentação, tá ok? E também por uma influência desse patamar aí de preço de minério de ferro, que impacta diretamente em preços de produção. Então, você tem um repasse menor para a inflação. A gente acredita nisso. Mas eu entendo sua colocação e é um risco. É um risco, sim, esse patamar fechar acima de 6,5, que seria a meta. Tá ok? Quanto ao câmbio. Bom, o câmbio, assim, a gente também acredita que diante de uma sinalização é aquela coisa. O Brasil precisa de uma sinalização. Você tem um ambiente muito líquido internacionalmente com falta de boas histórias. Então, num ambiente que você começa a definir uma política monetária, uma política fiscal, você enquadra, você apresenta, olha, para 2015 até
até 2018 meu plano é esse, você consegue atrair, você consegue sinalizar para os investidores. Nisso você consegue comportar esse câmbio, tá ok? De 2,50. Você atrai um pouco mais de fluxo, então você teria um câmbio mais comportado. Agora, para 2015, num cenário de elevação de juros, aí sim, da economia norte-americana, e num quadro também de menos intervenção no câmbio, você não conseguiria. Então, o câmbio teria que ir para 2,70 mesmo. Então, basicamente é isso. Você tem um cenário agora de recomposição de confiança nos próximos 2 meses. Com definição de projeto, você conseguiria segurar um pouco mais esse câmbio. Tá ok? Mas, assim, das variáveis que a gente acompanha, né, câmbio é sempre a mais difícil de pegar. A gente, dizem assim, que a gente diz, o melhor câmbio é o do próprio dia. Então, a melhor projeção do câmbio é o câmbio de agora. Então é difícil, mas é bem isso que você falou mesmo. Mas a gente acredita que no cenário de confiança você consiga atrair fluxo para dentro. Quero agradecer a participação da Bram, agradecer a atenção que eles sempre nos dão. Não sei se alguém mais tem alguma colocação a fazer, que nós vamos começar a fazer a parte agora da Previdata, diretamente das carteiras. Muito obrigado.